como eu descobri a traição no celular dele. Mas antes de eu contar para você como que foi que eu descobri, eu gostaria de te convidar a participar do meu grupo do WhatsApp, que é um grupo exclusivo somente para mulheres. Neste grupo, que deve ter mais ou menos com 60 mulheres, eu coloco conteúdos exclusivos fora das redes sociais para ajudar na sua autoestima, falo sobre relacionamento, autoconhecimento, traição. Então está sendo bem dinâmico, a mulherada está interagindo bastante, então faça parte também, o link do grupo está aqui na descrição deste vídeo. E também quero te oferecer um presente para te auxiliar na sua autoestima, é um e-book com 8 dicas para melhorar a sua autoestima, um e-book totalmente gratuito, que eu pratiquei comigo, funcionou e que também vai funcionar para você. Então baixa que o link está aqui na descrição deste vídeo. Amada, hoje eu falo como apenas uma passagem ruim que aconteceu na minha vida, por isso que eu tô aqui gravando. Mas antes, só de lembrar de tudo que eu vou falar aqui, me causava uma dor, uma revolta tão grande. E inclusive por conta das minhas redes sociais, por conta deste grupo do WhatsApp, a mulherada fala bastante de pegar, né, mesmo a traição pelo celular. E tanto faz se é o celular, se é o Facebook, se é o Instagram, o que que é, né? O que interessa mesmo é a traição, a dor que ela causa. Mas eu vou contar para vocês aqui como foi que eu descobri as traições que aconteceram comigo, né? E vocês já prestem atenção, porque aqui eu já vou dar dicas de como que eles já deixam o rastro no que eles estão fazendo. Era assim, toda vez que eu chegava perto dele, ele estava lá no celular dele, aí eu chegava perto, ele fechava a conversa que ele estava e já excluía a conversa. Eu achava essa atitude estranha, porque isso não era uma vez, eram várias vezes que ele fazia isso. Ou então fechava, entrava em outro lugar, entendeu? Mas era bem difícil de eu conseguir ver. Eu nunca fui uma mulher de querer saber senha, de quando pegar o celular ficar lá olhando conversa, entrar pelo meu nas redes sociais dele para ver o que ele ficava comentando, curtindo e blá blá blá. Eu nunca fui esse tipo de mulher, eu sempre fui desencanada em relação a isso, né? E na minha cabeça também, o celular, ele tem senha justamente para evitar, por segurança própria sua, em relação a você sair na rua, ser assaltado, né? Só que aí dentro de um relacionamento fica um pouco complicado essa situação de colocar senha, porque a impressão que passava ali para mim é que eu era proibida de mexer no celular dele, né? E até mesmo quando eu pegava, ai, o que você tá fazendo com o meu celular na mão? Né? Olha aí, uma dica, o que você tá fazendo com o meu celular na mão? Porque concorda que se a pessoa não tá devendo nada, não tem problema nenhum você mexer no celular da pessoa, né? Aí outro fato era que toda vez que ele ia pro banheiro, ele ia com o celular junto e trancava a porta do banheiro, né? Assim, eu casada com meu marido dentro de casa, para que precisa trancar a porta de banheiro, né? Eu acho que não tem necessidade, pelo menos no meu caso, entendeu? Ainda com o celular junto, né? Mas assim, não vamos discutir se a porta tá trancada ou se não tá trancada, porque aí é de casal para casal, né? Mas eu tô dizendo assim, como é a minha história que eu tô contando, para mim não tinha nada demais, a porta não está trancada. Você pode entrar no banheiro e fecha a porta, entendeu? Agora trancar ela, passar o trinco, eu achava totalmente desnecessário sendo meu marido, né? Porque eu mesma não fazia isso. E aí com o celular também, né? Então assim, onde ia, se ia para a sala, carregava o celular junto. Se ia para o quarto, carregava o celular junto. Então, eu já estava com a pulga atrás da orelha em relação a isso. Então, fora essa situação de viver sempre carregado no celular, tem também as deixas que vão acontecendo e que você vai juntando pecinhas de quebra-cabeça dentro de você, né? Teve uma vez que ele estava com o computador na sala
e eu cheguei perto e ele estava conversando com uma mulher no Facebook. E aí eu perguntei o que que era aquilo. E aí ele tinha dito para mim que ele estava falando com aquela mulher para ajeitar aquela mulher por um amigo dele, e falou o nome ali na hora. Ele era ótimo em inventar essas histórias assim improvisadas. Eu falava assim para ele que ele podia ser ator, né? E aí eu falava assim para ele, deixa eu ver a conversa. Aí ele, eu já apaguei. Entende? Então assim, esses comportamentos de não deixar você ver o que ele está fazendo já é um sinalzinho de alguma coisa, né, que você não pode ver. Teve um dia que era Páscoa, era domingo de Páscoa, e eu estava deitada do lado dele na cama e eu adormeci. E quando eu acordei, ele estava mexendo no celular do meu lado, só que ele não viu que eu estava olhando. Né? Eu fiquei assim, meio dormindo, meio acordado, olhando assim pro celular dele. E aí eu vi assim a exata mensagem que ele escreveu, né? Assim, eu queria colocar um chocolate na sua boca com a minha boca. Não foi exatamente assim, tá? Mas ele queria colocar um chocolate na boca dela com a boca dele. Falou até a marca ali do chocolate. E aí, quando eu vi aquilo, você imagina como é que eu fiquei, né? Virada no giraia. Já arranquei o celular da mão dele, levantei da cama e ele levou um baita de um susto porque ele achava que eu estava dormindo. E aí assim, tenta inventar história, eu sei que eu dei até murro no braço dele de tanto ódio que eu tava aquele dia. E também naquele dia ele tinha feito, eu já contei aqui em outros vídeos que eu vivi um relacionamento abusivo, né? Naquele dia lá ele tinha brigado comigo por causa de uma travessa de salada que eu abri a porta da geladeira. Aquele dia ele tinha preparado todo o almoço, minto, não era Natal não, era Sexta-feira Santa. Aquele dia ele tinha preparado todo o almoço, aí ele preparou uma travessa de salada, abriu a geladeira e sabe aquela primeira parte, aquela primeira portinha da geladeira onde você coloca frios? Ele enfiou a travessa de salada ali e fechou a porta. Eu não vi ele fazendo isso, tá? Eu tô contando que foi assim porque quando eu abri a porta da geladeira, simplesmente a travessa veio junto e caiu no chão. E aí ele fez um horror comigo, não bateu nada disso, né? Mas me xingou, falou um monte porque a travessa caiu no chão. Poderia ter sido as crianças, ou ele mesmo poderia ter aberto a geladeira e aquela travessa ter caído no chão. Enfim, né? A Sexta-feira Santa foi estragada por causa dessa salada. E aí, como se não bastasse, no final da noite, no final da tarde, que eu adormeci, pego essa conversinha no celular. Nossa, mas eu fiquei transtornada. Eu dava murro no braço dele, eu empurrava ele, eu comecei a bater nele, né, de tanta raiva que eu tava. E aí ele tentando se explicar tudo, e aí eu fui sair de casa. Tava com a cabeça quente, aí fui dar a volta no quarteirão, e aí esfriou aquele dia. Aí eu liguei para uma pessoa que eu tenho ela muito assim no meu coração, que é uma pessoa que sempre me ajudou, né? E aí fui desabafar com essa pessoa, tudo. Eu sei que assim, eu fiquei com mais raiva ainda porque ele não foi atrás de mim naquele dia, né? E assim, eu transtornada. Aí teve alguns momentos que ele ligou, eu desligava o telefone na cara dele, mas enfim, né? E essa mesma pessoa que ele fez isso, depois que eu voltei para casa eu fiz ele, quer dizer, depois que eu voltei para casa não, naquele mesmo instante que eu peguei, eu fiz ele excluir o contato dela, deletar, bloquear tudo ali, entendeu? Para que eu tivesse certeza de que ele não ia mais fazer contato com ela. E aí ele fez, aí depois vem melando, né? Porque sabe que fez coisa errada, né? E depois vem melando. Mas você imagina eu ler um negócio desse. Então assim, o desconfiômetro, se eu tinha uma pulga atrás da orelha, já virou um hamster, já foi crescendo atrás da minha orelha, de tanta desconfiança. E essa mesma mulher, eu já tinha pego um tempo antes, ele fazendo um elogio para ela no Facebook. Não lembro como é que foi, se eu tinha... Não lembro como é que eu fui parar no Facebook dele, inclusive ele estava do meu lado dirigindo e eu vi aquilo ali, aquela postagem. Eu sei que ele fez um elogio assim, tipo, dizendo que ela tinha sido a mulher da vida dele, pena que acabou. Algum negócio assim. Poxa, você imagina, o cara é casado e você lê uma mensagem dessa.
nas redes sociais, ali explícito, para todo mundo ver, inclusive eu, né? Então, assim, na hora, eu fiquei revoltadíssima. E aí eu falei para ele deletar aquilo ali, ele ainda achou ruim comigo que eu queria que ele deletasse a foto. Olha que absurdo. Para você ver assim, a cabeça do cara, como é que tava, e a minha, de aceitar esse tipo de coisa, né? Bom, passou um tempo, né? Não lembro quanto tempo, e demorou para mim associar que era a mesma pessoa, né? Porque é tudo muito rápido assim. E depois, no final, ele acabou me traindo com ela realmente, porque eu descobri foto que já já eu vou contar esse episódio aí, mas vocês vão ficar horrorizados com a minha história. Vamos para a parte mais podre da situação, né? Isso daí eu tava só desconfiada, né? Quais eram os motivos que ele dava assim para dar as escapadas dele e que com certeza ele estava me traindo, né? O homem, quando ele vai trair, né, ele precisa ter... se é aquele homem que sai do trabalho e vai direto para casa assim, tudo certinho, o dia que ele desviar, a mulher vai ter um ataque de pelanca, entendeu? Porque ele faz isso daí certinho, então para desviar vai ser um problemão, né? Então eu acho que isso daí é milimetricamente já... como é que fala? Projetado dentro da cabeça dele como é que vai fazer, né? Tô falando isso no meu caso, tá? Não tô generalizando que todo homem seja assim, não, tá? Mas ele tinha assim ele tinha um álibi assim para usar para mim, que era à noite ele frequentava uns grupos, né? E esses grupos, eu vou chamar de grupo de autoajuda, tá? Ele frequentava esses grupos, então assim, estava fazendo muito bem para ele. Então ele ia nesses grupos, né? Logo que a gente foi morar junto, que a gente casou, era com bastante frequência, e depois ele foi reduzindo, né? Foi dando umas pausas maiores. Mas toda semana ele ia. Então, assim, no começo eu até ia junto, né? Tava grávida, meu filho pequenininho, eu ia. Mas depois a rotina minha não me permitia mais ir e eu falei, não vou mais. E aí eu decidi não ir, eu ia só de vez em quando junto com ele. Então, assim, era sempre assim, ele tinha horário para chegar desse grupo, né? Que era sempre à noite. E aí quando ele passava do horário, ele falava assim, ai... tive que fazer resgate não sei aonde, aí meu celular ficou sem internet, que às vezes ele era chamado para resgatar pessoas assim, por exemplo, uma família tem um componente ali da família, vamos dizer, o filho que usa droga, né? E aí a família quer interditar esse filho, quer internar. Então ele era chamado, junto com umas outras pessoas, para pegar esse rapaz e levar para uma clínica de recuperação, ficar internado, a pedido da família. Então ele falava para mim essas coisas, né? Ai, tô indo fazer um resgate, não sei o que lá, o celular acabou a bateria, nananã. Né? Ou então veio uma pessoa de não sei da onde, de Minas, para fazer uma palestra aqui, então eu tô aqui com ele, tomando um refrigerante, não sei o que lá, até mandava foto do lugar onde estava. E aí às vezes chegava de madrugada, né? Então assim, ele falava essas histórias para mim e eu pensava assim, tem que acreditar, né? Porque eu com 2 crianças pequenas, eu não ia sair correndo atrás que nem uma louca para descobrir onde estava, né? Com quem que eu ia deixar meus filhos? Eu não tinha com quem deixar. Então eu pensava, ou eu acredito, mas a pessoa tem esse álibi, entendeu? Não é uma pessoa que sai do trabalho e vai direto para casa, entendeu? Assim, tinha como fazer o serviço dele, entendeu? Então, quando eu descobri a traição de fato, porque aqui eu tô contando coisinhas que me deixavam desconfiadas, tá? Quando eu descobri a traição de fato, foi um dia que ele estava até inclusive me tratando muito bem nesses últimos dias, né, da gente junto. Você vê como é que é engraçado, né? O cara sabe que ele vai fazer alguma coisa de errado, então ele já começa a te tratar diferente do que ele tratava. Ele estava até me beijando na boca, gente. Ele não beijava mais eu na boca, você acredita? Não beijava mais.
Então, assim, tava até carinhoso, umas coisas, e eu falei, gente, o homem tá mudando, né? O que será que tá acontecendo? Aí um belo dia, ele chegou para mim e falou assim, olha, então, eu vou lá no grupo, aí a pessoa que fecha lá não vai poder fechar, então vou ter que ser eu que vou fechar e não sei o que lá. Falei, ah, tá bom, né? Só tem você, né? No meio de tantos homens só tem você? É, só tem eu. Falei, tá bom, né? Então, e eu ia até deixar uma pizza pronta, eu assim, sabe? Falei, vou deixar a comidinha prontinha para quando você chegar, né? A comida até esfriou lá, porque ele não chegou para comer a comida que ele estava comendo era outra comida, você me entende, né? Era outra comida. Aí, fiquei em casa, tudo, e aí ele saiu, voltou só de madrugada. Telefone em caixa postal, tudo, inventou uma historiaiada para mim, que eu nem lembro mais dessa história, mas se eu não me engano era alguém também que veio de fora, que ele recebeu a pessoa, inventou 71 lá para mim e o celular dele também fora de área, chegou só de madrugada. E achei tudo isso muito estranho, né? E aí quando foi no dia seguinte, eu consegui ter acesso ao celular dele, né? Ele recebeu uma mensagem e eu tive acesso ao celular dele. E consegui ver a mensagem. E era a mulher da noite anterior, falando que adorou passar a noite com ele. Aí o meu coração já ficou assim, parecia que ele ia sair pela boca, né? Aí eu, calma, Simone, pensa. Tô falando pra vocês, calma, Simone, pensa, mas na hora eu não pensei em nada, né? Eu falei, vou me passar por ele porque eu quero ver aqui comprovado que ele me traiu mesmo. Porque assim, a pessoa dá vários motivos, tá? A mulher tá falando, olha só, gostei da noite de ontem. Tá, é óbvio que teve traição, só que a minha cabeça não queria acreditar que ele tivesse a capacidade de fazer isso comigo. Aí eu comecei a pensar assim, te juro que eu pensei isso. Aí ela gostou da noite de ontem. O que será que aconteceu? Será que ele fez alguma coisa e ela gostou? Tudo a minha mente estava tentando me sabotar de qualquer possibilidade, menos a traição. Né? Aí o que eu fiz? Comecei a me passar por ele. Ai, você gostou? Nossa, eu também gostei, né? E do que mais você gostou? Eu comecei a fazer perguntas assim, me passando por ele. Pensei assim, vamos ver, né? Eu conheço ele, né? Então vamos ver. E aí no final ela contou nos mínimos detalhes o que ela gostou e que eu não vou falar aqui pra vocês, tá? Mas é isso daí que você tá pensando mesmo. Você queria que eu falasse, né? Ai, ai, ai. Ela falou nitidamente assim, gostei de pá, entendeu, né? Entendeu? Então assim, não vou entrar em detalhes, mas foi isso aí mesmo que você tá pensando. E aí, gente, vocês não sabem a minha cabeça, naquela hora ali, o chão se abriu, assim, eu caí lá dentro daquele buraco e assim, meu mundo acabou naquela hora. Aí eu comecei a chorar e eu me revelei para ela. Eu falei, eu não acredito, filho de uma boa mãe e nananã. E eu falei, aqui que tá falando é a esposa dele. Porque ela escreveu assim, ai, se você quiser, eu tô aqui no shopping. Que o shopping era pertinho lá, de onde a gente morava, né? Shopping aqui pertinho, eu passei para te dar um beijo. Né? Eu sei que você aí que tá ouvindo ia falar, ah, passa aqui mesmo, passa aqui e vem me dar um beijinho. Aí ela ia aparecer lá com o carro dela, você ia pular no pescoço dela, que eu tenho certeza que você ia fazer isso, porque dá vontade mesmo de fazer isso. Mas eu não fiz isso. Eu falei, eu não vou descer nesse nível de tirar satisfação, porque o negócio já tá feito, já tá consumado, então não adianta eu querer voar no pescoço da mulher, entendeu? Aí eu falei, que é a esposa dele. Aí eu me revelei, né? Falei que é a esposa dele e tal. Aí ela, filho de uma boa mãe também, ele me disse que estava se separando. Se eu soubesse que ele era casado, eu jamais teria saído com ele e não sei o que lá. E aí ela começou a meter o pau nele também, entendeu? Ele deu outro nome para ela e falou assim, ai, fica com ele precisa de você. Eu falei, ele precisa do raio que o parta. Né? Então, assim, depois daquele dia, né, e depois daquele dia, daquele instante, assim, eu só chorava.
Chorava, 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 chorava. Por isso que eu falo aqui para vocês em todos os vídeos que não tem como explicar, sabe por quê? A primeira coisa que vem, você fala assim, caramba, quantos anos você tá do lado dessa pessoa se dedicando para ela, né? Eu vivi um relacionamento abusivo, aí vem tudo que ele falava para diminuir, para me ofender, para me humilhar. E ainda essa é a retribuição, a traição. Então, assim, eu fiquei completamente destruída. Minha vontade era de matar ele. E aí, como se não bastasse, não parou por aí. Eu fiquei sofrendo uma semana por conta dessa mulher. Que aí eu fui vasculhar no celular da onde que era essa mulher. E essa mulher me conhecia. Ela era motorista de aplicativo. E eu lembro muito bem a cara dela. Ele no banco da frente, eu e meus filhos no banco de trás, e a gente desceu e ele ainda ficou no carro, que ele ia pagar ela. E eu, inocente, você acha que eu ia desconfiar dele lá com ela dentro do carro ainda? Já devia estar jogando um 7-1 na orelha dela, né? Eu sei que foi com essa motorista de aplicativo, né? E não para por aí, sabe por quê? Porque eu fiquei uma semana chorando achando que era essa a traição, entendeu? Mas eu descobri outras depois, né? Em frente ao prédio que eu morava tinha um campinho de areia, onde os meus filhos gostavam de ir com a bola, mas eles não jogavam a bola, né? Eu ficava segurando a bola e eles ficavam lá rolando na areia. E aí, na frente desse campinho, tinha um barzinho que ficava rolando música ao vivo, lotava de gente, ficava na rua, o povo bebendo e tal. E nesse barzinho aí tinha um cara que era amigo dele, colega, conhecido, não sei, né? E aí eles fizeram uma parada lá junto de trabalho e o meu marido estava devendo dinheiro para ele ainda desse trabalho. E aí ele já tinha enchido a cara e aí ele chegou para mim lá eu olhando meus filhos brincar e ele chegou lá perto de mim para cobrar o dinheiro, né? Aí eu falei assim, olha, você fala com ele porque isso é serviço de vocês, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele tava bêbado, começou a falar, achar ruim, aquelas coisas, né? E você sabe que homem bêbado ou mulher bêbado, né? Mas quem tá bêbado fala a verdade, né? Aí ele falou assim, você fala para ele também parar de se intrometer no meu relacionamento, porque eu não tô me intrometendo no relacionamento de vocês não, viu? E você quer saber? Ele fica mandando foto pra mim dele dentro do motel. Nossa, pensa como é que eu fiquei naquela hora. Eu falei, olha, deixa eu ir embora que eu tenho que dar banho nos meus filhos, né? Falei bem assim, peguei meus filhos, fui pra casa, dei banho nas crianças e fui olhar no computador, né, as fotos, porque as fotos ficam salvas no Google, né, e o computador tinha o acesso dele, então eu fui procurar no Google as fotos e eu achei uma foto dele de dentro do motel, uma selfie assim, ó. Uma foto e a outra lá, piriguete, deitada lá na cama, dormindo, de bruço. Aí eu vi aquilo e eu achava que tinha parado só naquilo, e quanto mais eu rodava aquele rolo lá de câmeras, de fotos, mais coisas eu ia vendo, um monte de prints, de conversas com mulheres, várias mulheres. E aí eu pensava assim, meu Deus do céu, eu casei com um tarado, Gente, o que é isso? Eu não me conformava no que eu tava vendo. Te juro mesmo, não me conformava. E quanto mais eu via, mais eu chorava, mais eu ficava horrorizada. E assim, né? Quanto mais você quer ver, mais você vê, né? Então assim, não fica buscando sarna para você se coçar, porque você vai se coçar de verdade. E eu me cocei. Quanto mais eu vasculhava, mais eu achava. E quanto mais você acha, mais a dor aumenta. Tá? Então, amada, por que eu resolvi contar essa história toda hoje, como eu nunca contei antes? Eu sempre vou contando que eu fui traída, vou contando vários episódios, mas assim, com tantos detalhes eu não conto.
Para mostrar para vocês que essas coisas elas realmente acontecem, mas o homem ele já vai dando evidência, tá? E mais uma vez eu falo, eu não estou generalizando dizendo que todo homem faz a mesma coisa, tá? Mas se você está vivendo um relacionamento onde o cara já está dando motivos para você, poxa, o cara vai com o celular no banheiro, não tira o celular da mão um minuto, você não pode nem encostar que ele te morde, ele late para você se você encosta no celular dele. Você chega perto, ele apaga a conversa, minimiza, tá nas redes sociais, minimiza o que você tá fazendo, não deixa, inventa história, sabe? Vai chegar em casa, chega de madrugada, é celular desligado, meu, esse raio dessa intuição, ela não falha. A gente peca porque a gente não ouve a intuição. E a minha estava me avisando direto. Eu já falei num outro vídeo aqui que eu ia na terapia e eu falava essas coisas para ela. Falava assim, será que ele tá me traindo? Ela falava assim para mim, Simone, você sabe a resposta. No fundo a gente sabe, só que a gente não quer acreditar que esse cara tenha tamanha coragem de fazer um negócio desse. Entendeu? E eles fazem, porque você tem medo. E quando você fala para ele assim, se você estiver me traindo, eu largo de você e nunca mais você vai ver a minha cara. Imagina, meu amor, eu não dou conta nem de você, você acha que eu vou dar conta de outra? Eles falam uns absurdos assim, porque eu falava isso daí para ele. Falava assim para ele, olha, se eu descobrir a traição, você me esquece. É nunca mais. Imagina, não sei o que lá, mas assim, né? A gente ameaça. Então, amada, olha, se você tá desconfiada do cara, presta atenção. Presta atenção. Porque o cara, ele não trai quando o fato tá consumado, quando ele comeu a mulher lá, não. A traição, ela já tá acontecendo antes. O homem, quando ele tá conversando com alguma mulher no WhatsApp, por exemplo, uma mulher que assim, é uma mulher solteira, tudo, ele já tá te traindo, só de estar com um papinho. Não tem essa, não pode conversar com mulher, poder conversar não tem problema nenhum. Só que o homem sabe muito bem quando ele tá conversando com segundas intenções, com terceira, com quarta, com quinta. Aí vem falar pra você que não tem nada demais. Um monte de mulher fala assim, ai, não tem nada demais. Um monte de mulher fala assim, não. Elas reclamam que vê o cara elogiando outras mulheres nas redes sociais e fala que não tem nada demais. O cara fala, ai, não tem nada demais. Poxa, eu dei exemplo aqui de um elogio que o meu ex-marido fez para uma ex-mulher que ele ficou, namorou, sei lá o que foi, e ainda achou ruim que eu pedi para ele deletar a foto. Quer dizer, olha, você tá casado com a pessoa, por que seu marido tem necessidade de ter contato com o ex e ficar elogiando a ex? Isso aqui é uma coisa que para mim não tem lógica. Isso para mim já é uma traição. Para que vai fazer contato com uma ex e ficar elogiando ela? Dizendo que tem saudade, que ela foi a melhor coisa na vida dele e pena que acabou. Entendeu? Então assim, tá casado com você, tá com você. Por que tem que ficar elogiando a ex? Tem nada demais curtir foto de mulher, fazer algum comentário, mas assim, uma coisa saudável. Você percebe quando o homem se relaciona com uma outra mulher de forma saudável, que é amizade mesmo. Ele não tem nada para esconder de você. Poxa, eu vou na academia, conhece as mulheres lá, vou apresentar a minha esposa, essas aqui, a amizade que eu fiz aqui na academia, tudo. Tem que apresentar, tem que estar no meio. Se tá querendo esconder, é porque tá fazendo alguma coisa. Se não tá fazendo, é porque tá pensando em fazer. Então eu penso assim, poxa, se a gente coloca a senha no celular para manter uma segurança de bandido, ok. Mas você está dentro de casa, precisa ficar carregando o seu celular dentro da sua própria casa, vai para o banheiro, carrega o celular junto, a pessoa está do seu lado ali, você fica apagando conversa. O que você tiver que fazer, tem que fazer na frente da pessoa, se você não deve nada. Minimiza a conversa, apaga a conversa quem está devendo alguma coisa.
Poxa, vai pro banheiro com o celular? Legal, vai, um monte de gente faz isso. Mas precisa trancar a porta? A traição não é só o fato consumado. Quando o homem está traindo, ele já está mostrando antes que ele está te traindo. Né? Porque ficar de conversinha no Facebook, falar que está arrumando mulher para um amigo, aí vai, inventa desculpa de que já paguei, já sumiu, para que você quer ver? Sei lá, qualquer que seja o negócio, entendeu? Já tá te traindo aquilo ali. Tá de conversinha no WhatsApp, com celular, entendeu? Tem 500 nomes de mulher no celular que você não sabe nem da onde que é, sendo que o homem nem trabalha com evento, porque tem gente que trabalha numa profissão onde precisa ter contato com o sexo oposto, entendeu? E aí precisa fazer contato, precisa agendar, não sei, entendeu? Tem profissões que é assim, mas não era o caso dele, entendeu? Tinha tanto contato de mulher na agenda de telefone, para quê? Entende? E aí você percebe, dá para perceber, nós somos muito inteligentes e a nossa intuição ela não falha. É a gente que não quer acreditar no que pode acontecer, no que está acontecendo, tá? Porque ele fica lá conversando e apagando conversa, ele já está te traindo já. Né? São nas ações, e se ele não consumou o fato ainda, ele já está prestes a consumar. Porque ele já tá ali de conversinha. Aí essa história de estar de conversinha, ele já tá montando o circo ali, entendeu? Para ele fazer o espetáculo dele, ele já tá montando. Só tá esperando o momento oportuno. A pessoa te trata de um jeito, de repente ela começa a te tratar de outro jeito. Entendeu? Que foi o meu caso. Ele não estava me tratando bem, de repente passou a tratar. E aí eu comecei a estranhar isso. Porque a pessoa sabe que está fazendo algo que é errado, entendeu? No fundo, vem uma culpa de consciência. Se é uma pessoa que família é importante, que teus filhos é importante, que para ele era. Entendeu? Aí só depois que eu descobri tudo isso, que eu tirei ele da minha vida, que eu saí da vida dele, que eu fiquei remoendo essas dores e nessa sofrência toda, que eu fui fazer uma imersão para entender por que tudo isso acontecia. E é óbvio que eu sempre falo nos vídeos também, né? Nada justifica a traição, mas eu consegui entender os motivos que fez ele ser desse jeito, porque ele era um homem infiel com outras mulheres também que ele se relacionou antes de mim, então ele tem um problema muito sério com isso, onde ele precisa olhar para isso e tratar, porque senão nunca vai ser um homem fiel na vida. Só que eu tirei o foco dessa situação e eu passei a olhar para mim, passei a focar em mim. O que eu preciso aprender com essa situação? Foi aí que eu descobri a questão da autoestima e várias coisas relacionadas, que é tudo que eu venho colocando aqui nos meus vídeos para ajudar vocês também. Então, amada, para que você está num relacionamento onde você vive desconfiada do seu relacionamento? Se você está desconfiada, você pode ter certeza que ele está te traindo. Porque a sua desconfiança é a sua intuição já te avisando. Porque uma pessoa que é fiel e que te respeita não tem motivo nenhum para te dar desconfiança. Entende? E se você nunca viveu um relacionamento que te trouxe esse tipo de situação e é a primeira vez que você está vivendo, então você não está trazendo a desconfiança de outro relacionamento. E se essa pessoa em si já tá, os comportamentos dele faz você ficar desconfiada porque a gente sabe disso, então tem algo errado aí. Pode ter certeza que uma hora você vai descobrir. E quanto mais você fuçar, mais você vai achar. E você achando, a dor é cada vez maior. Então eu agradeço muito a Deus por eu ter visto isso por meio de foto, de mensagem trocada. Porque se eu tivesse visto isso pessoalmente, eu não sei como é que seria a minha dor. Porque eu acho que você vê assim a olhos nus é muito maior ainda a dor. Deve ser arrebatadora. Apesar de você ler mensagem, já te dá um negócio, né? Uma dor muito grande. Você vê foto, porque eu vi foto, é uma dor muito grande também, entendeu? Não sei como é que é ver pessoalmente, entendeu? Não desejo isso para ninguém, mas deve ser tão ruim quanto, até pior,
entendeu? Então assim, amada, quanto mais você desconfiar e ir atrás, pior é. Tá? E eu falo tudo isso por conta das seguidoras que vão falando essas coisas, que estão desconfiadas, né? E que descobriu a traição no celular. Mas enfim, né? Vocês precisam se olhar. Por que que tá num relacionamento que é esse tipo de situação que acontece? Isso não é vantajoso, isso aí só traz sofrimento para você. A sua relação com o homem tem que ser saudável. E não te trazer esse tipo de situação de desconfiança. Como é que a gente consegue viver do lado de uma pessoa que a gente não confia? Não tem como. Você perde a sua paz sendo desse jeito. E sinto muito em te dizer, mas se esse homem deixa você desconfiada, esse homem não é para você. E logo mais você vai descobrir uma traição. Então é momento de você prestar atenção nisso, se olhar e buscar entender por que que você atrai um tipo de homem assim. Aliás, você pode até comentar aqui embaixo se você já passou por essa situação, se você foi traída e descobriu pelo celular também, como é que você se sentiu, como que você reagiu, se você está desconfiada, tá? Porque a desconfiança já é um sinal de alguma coisa. Tá? E não só eu, como inúmeras, incontáveis mulheres aí que estiveram desconfiadas e o fato se consumou realmente. Então, assim, antes que você descubra, é melhor que você faça alguma coisa já, porque depois que você descobrir a dor vai ser muito pior, a não ser que você queira passar por essa dor para ter o seu aprendizado, tá bom? Assim, eu passei pela dor tenebrosa, falei aqui para vocês como é que foi, e vocês veem que hoje eu falo isso com a maior naturalidade, né? Porque eu já superei, porque quando a gente tá na dor, a gente só chora, não consegue superar isso, entendeu? E demora também, mas eu, graças a Deus, consegui superar. E é isso que eu desejo para vocês também, tá? Superação, olha para você. Se você tá desconfiada, vê o que você vai fazer, tá bom? Mas assim, a desconfiança já é um sinal muito grande de que algo ruim vai vir por aí, tá bom? Eu espero que você supere também, assim como eu superei. E vai assistindo meus vídeos, né? Porque aqui no canal eu tenho muitos vídeos que falam sobre autoconhecimento, autoestima, traição, relacionamento. Então é tudo que eu vivi, eu trago à tona nos meus vídeos. Para quê? Para trazer um despertar para você, para te mostrar, para você entender, né? Por que que você atrai relacionamento desse jeito. E depois que você vive a situação, o que que você faz com a sua dor, com as suas emoções, enfim. Tá? Tem muito conteúdo legal aqui no meu canal, então assista, compartilha com as suas amigas que você sabe que tem dedo podre para homem, que tem problema com a autoestima, que já foi traída, compartilha, porque quanto mais a gente compartilha, curte, mais o canal vai crescendo e a gente vai ajudando mais mulheres também, porque juntas nós somos muito mais fortes, tá bom? Um grande beijo, te espero no próximo vídeo.